Recebi lá no meu Insta a sugestão de falar nesse canal sobre moças que passaram dos 30 anos e ainda não casaram, ou que até mesmo nunca nem namoraram. Vamos conversar sobre isso? Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Selminha Soares, sejam todos bem-vindos a este canal. Recebi essa sugestão lá no meu Instagram, o @Selminha Soares, dizendo: Selminha, fala sobre mulheres com mais de 30 anos que ainda não casaram, ou até mesmo que nem namoraram. E eu achei tão boa a ideia, porque eu mesma já me casei ali pertinho dos 30, tá? Foi na semana que eu completei 30 anos, inclusive. Então, com certeza, eu tenho muita experiência sobre o que eu escutava a respeito da minha solteirice. Eu ficava, de fato, um pouco frustrada. Eu ficava pensativa. Será que eu vou ficar pro caritó? Será se eu vou ficar pra titia? E isso me consumia de um jeito, porque eu sempre fui uma pessoa muito expansiva e até mesmo impulsiva. O meu temperamento sempre foi esse. Mas, quando se tratava de relacionamento amoroso, a minha adolescência e a minha juventude foi um pouco conflitante, vamos dizer assim. Foi deficiente, na verdade. O meu esposo discorda, mas eu realmente acho que eu namorei pouco. Entenda, é que quando eu era adolescente, quando eu era jovem, na verdade eu ainda sou jovem, né, gente? Mas enfim, quando eu estava ali naquela fase de criar conexões, de criar uma rede de amigos e tudo mais, eu era muito sobrecarregada na igreja, eu tinha muitas responsabilidades, liderança e tudo mais. E isso fazia com que os meninos meio que se afastassem de mim, né, gente? Isso de estar na liderança fazia com que eles me olhassem como se eu estivesse em um patamar, um degrau diferente deles. E, obviamente, deixavam eles intimidados em relação ao relacionamento. E assim, isso é só um fator, tá? Não é o único, mas é um fator importante que eu preciso citar para vocês. E eu tô citando isso porque eu quero falar também sobre essa questão da religiosidade em relação a namoros e relacionamentos de jovens e adolescentes, mas é daqui a pouco. E além disso, eu não conseguia ver com bons olhos a ideia de ir em outras igrejas para conhecer, né, para paquerar. Então, somado a outros fatores, que é assunto de outros vídeos, o fato de ser uma jovem muito atarefada, muito compromissada, muito cheia de responsabilidades na igreja, e o fato de não aceitar olhar em outros lugares, fazia com que a minha adolescência e a minha juventude, pelo menos uma boa parte do início da minha juventude, fosse com muitos amigos e pouquíssimos paqueras. E como eu disse, eu comecei falando sobre isso para vocês porque eu quero abrir os olhos de vocês, principalmente dos pais, que a adolescência, o início ali da juventude, tá para isso mesmo, gente, tá para gerar conexões. A gente tem que cuidar, obviamente, mas o nosso adolescente, o nosso jovem, ele precisa desse tipo de relacionamento com as pessoas. Precisa do relacionamento, ele precisa ter não é nem relacionamento amoroso, quero dizer. Entendam que os adolescentes e os jovens, eles precisam ter abertura para amizades nessa fase, porque é nesse momento que ele constrói vínculos que pode vir a ser um relacionamento amoroso no futuro, quem sabe. Então, cuidado ao prender muito o adolescente, tá, pai? Cuidado ao prender muito o adolescente, tá certo, mãe? Principalmente se esse controle for por motivo religioso, for por causa da religiosidade. Porque isso pode gerar um transtorno emocional e espiritual no seu filho que vai ser bem difícil de reparar. Se eu, quando olho para trás, percebo que os meninos tinham algum receio de se envolver comigo por conta da minha tarefa na igreja, por conta da minha responsabilidade na igreja, por me verem no grau de santidade diferente deles, eu fico pensando como é o caso dos filhos de pastores, dos filhos de diáconos, presbíteros, certo? É sobre isso que eu tô falando, tá, gente? E se esse filho, além de ser filho de presbítero, de pastor, de diácono, essa pessoa for militar, aí é que ele não tem vida social mesmo, né, gente? Porque quando você priva o seu adolescente de conexões nessa época, que é para fazer conexões, você vai gerar um adulto sem rede social.
E eu não tô falando de internet, eu tô falando do convívio social, certo? Eu costumo dizer que às vezes o amor da nossa vida tá ali do lado, a gente não percebe. Mas uma pessoa que está ali do lado significa que a gente em algum momento fez uma conexão com ela. A maioria dos meus amigos hoje eu conheci na minha época de adolescência. Pensem nisso, tá, paz? Porque quando uma pessoa na casa dos 30, no meu caso foi 26, mas vamos para os 30, se vê sem namorado, sem uma perspectiva de constituição de família, vendo seus sonhos ali de ser pai ou mãe ou qualquer coisa desse tipo indo embora, né? Vamos dizer assim. O que é que pode acontecer? Pode acontecer dela se associar com qualquer tipo de pessoa, o julgo desigual ou até mesmo um relacionamento dependente, já que ela nunca aprendeu a se relacionar amorosamente, ela vai achar que qualquer coisa que vier tá bom, ou então pode aceitar uma pessoa que seja ruim, agressivo, não sabe o que é amor, não sabe como é amar, não sabe como é demonstrar. Essa pessoa corre o risco de, na fase adulta, vivenciar um relacionamento extremamente abusivo porque acha que não tem mais opção. Porque acha que se não for daquele jeito, se não for aquele relacionamento, realmente vai ficar pro caretó. Adianto para vocês que aqui no canal tem muito vídeo falando sobre namoro. Eu vou deixar alguns links, tá, na descrição. E eu aconselho a você que assista esses vídeos a seguirem também, tá certo? Continuo dizendo para você que se talvez você encontrar o motivo da sua solteirice, talvez você encontre a solução para a mesma. Será que a sua solteirice está relacionada à sua rede de contatos, como um dia foi a minha causa? Será que você é tão amiga, tão amiga, tão amiga que aquela pessoa ou você mesmo não consiga olhar para aquela pessoa como um possível pretendente para eliminar essa sua solteirice? Ou então, será que você tem tão poucos amigos que todos que tem já estão compromissados com alguém? Será que você tem receio de procurar outras possibilidades em novas searas? Será que assim como eu, você também tem preconceito de ir em outras igrejas para ver se passa um colírio novo nos olhos? Será se o seu olhar está só assim? Só assim? Tipo assim, você só quer um rapaz que você olhe para ele assim. Ai, meu Deus, que maravilha. Será que é isso? Como eu disse, na minha adolescência, né, as minhas experiências e a forma como eu me comportava fazia sim com que os rapazes meio que se afastassem de mim para a questão de namoro. Mas eu sempre tive um temperamento expansivo, impulsivo, e eu estava em fase de autoconhecimento, de desenvolvimento, como ainda estou, né, gente? Mas eu era muito mais imatura. Então eu penso que se naquela época eu tivesse muitos namorados, eu tivesse muito acesso ao namoro, talvez hoje eu não fosse quem eu sou. Talvez hoje eu não tivesse vivenciando o relacionamento amoroso que eu vivencio. Então confia que Deus teve um processo na tua vida para te dar uma coisa muito melhor do que o que tu imagina, muito melhor do que o que você quer. Confia no processo. Confia que Deus tem o melhor para você, porque com certeza Ele tem. Pô, se você confia que Ele vai te dar o melhor, descansa. Sossega o facho. Não adianta viver em função do dia que vai conseguir alguém para constituir uma família. E eu digo isso, gente, porque de fato o amor só bateu na minha porta quando eu estava assim, numa crescente evolução de mim mesma. Quando eu estava numa crescente evolução de autoconhecimento. Quando eu estava num relacionamento com Cristo assim, tão estreito, que eu já não estava tão preocupada com essas coisas. Quando eu estava de fato vivendo aquele versículo que diz: buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi justamente nessa época em que Deus me abençoou com a pessoa que hoje é o meu esposo. Agora me diz, essa conversa fez sentido para você? Me conta nos comentários. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você vai receber todo o nosso conteúdo. Não esquece da lista de vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, especialmente para você. E que Deus abençoe você. Cheiros. Tchau!